O catecismo diz assim, olha aqui, gente, isso é belíssimo. Doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o que diz, lá no número 2339. A alternativa é clara. Ou o homem, aqui o homem, entenda homem e a mulher, né? Ou o homem comanda suas paixões e alcança a paz, e paixões é um termo católico que significa emoções, né? Toda vez que o catecismo vai fazer referência, os santos vão fazer referência às emoções, eles falam paixões. Então, ou o homem comanda suas emoções e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz. Isso aqui é ensinamento, doutrina da Igreja Católica. Por isso que é muito importante. Vocês estão entendendo a importância? O seu agir é governado por isso. E aqui está dizendo que se você vai ter vida boa ou vai ter vida ruim, dependendo do domínio que você tiver sobre esse assunto. Simples assim. Tudo bem. Agora, olha que curioso. Se isso é tão importante, por que ninguém ensina? Por que você não aprende a sentir? Por que você não aprende a ter o domínio do sentir? Na sua casa, seus pais te ensinaram a sentir? É provável que não, porque também pode ser que não. Se te ensinaram, glória a Deus. Talvez você nem estivesse aqui me ouvindo agora, né? Porque talvez você já tivesse totalmente equilibrado, já tivesse com paz interior. Mas presta atenção numa coisa que eu quero te dizer. Em casa, normalmente os nossos pais não conseguem transmitir inteligência emocional porque eles não têm. E a gente não pode culpá-los. Eu não podia esperar que meu pai me ensinasse a falar inglês. Meu pai não fala inglês. Eu tive que buscar me aprofundar na língua inglesa porque meus pais tenho amigos que são alemães que os pais falam alemão e ele e os filhos aprendem a falar alemão. Graças a Deus, que ótimo, transmitem o outro idioma. Meus pais não falavam inglês. Minha mãe arranhava um pouquinho, mas meu pai não falava. Então o que eu fiz? Eu fui buscar. A mesma coisa acontece. Agora, olha que curioso. Normalmente em casa a gente desqualifica as emoções. E isso é tão automático, gente. Você vê uma criança caindo, né? A criança cai. Aí o que você fala para a criança? Não foi nada. Você já passou por isso, não foi? Para de chorar, pulou, pulou. Não foi nada, não foi nada. Que não foi nada o quê? Quem caiu foi a criança, não foi você. Por que você está falando que não foi nada? Por que a criança não pode chorar de dor? Por que você não incentiva a criança a sentir o que ela está sentindo e tentar interpretar, tentar entender o que ela está sentindo? Não, você faz com que ela. Você reprime o que a criança está sentindo. É como se fosse errado sentir aquilo que ela está sentindo. Pula, pulou, pulou. Não foi nada, não foi nada. Outro, engole o choro. Engole o choro. Né? Até muito pouco tempo era comum falar que homem não chora. Homem não chora. As crianças começam a ser ensinadas que as emoções são erradas. Eu estou sentindo alguma coisa errada, porque meu pai fala, quando eu estou sentindo isso, meu pai fala que não foi nada. No colégio, te ensinam no colégio? Não, muito pior, né? O colégio sofrem bullying. As crianças sofrem bullying. Bullying quebra a autoimagem, que é o assunto de amanhã. Quebra a autoimagem, quebra a autossegurança, quebra a autoconfiança. Bullying é um desastre para a vida emocional das crianças. E os pais não sabem orientar quanto ao bullying. Os pais não sabem devolver a segurança emocional para os filhos, porque eles também não têm essa instrução. Aí na faculdade você aprendeu a sentir? Não, também. E na sua terapia? Lá na conversa com o seu terapeuta, a terapia que você faz, te ensina a dominar o pensar? Te ensina a dominar o sentir? Tem Deus como base? Se você tiver essas três coisas na sua terapia, meu irmão, vai em frente que vai dar certo. Vai em frente que vai dar certo. Agora, se você não tiver essas três coisas, conversa sobre isso com o seu terapeuta. E fica mais ainda atento ao que eu tenho para te falar. E as homilias dos padres? Eles falam sobre o lado emocional? Você vê muitos padres falando sobre isso ou não? O que acontece, gente? Os padres, eles têm uma tarefa primária e mais importante que falar sobre as emoções, é falar sobre a salvação. É falar sobre o céu. Por isso os padres dedicam o anúncio do evangelho, a formação catequética,
em vista do céu. Ótimo, isso é prioridade mesmo. Mesmo. Mas, e outra, né? Se eles começam a falar muito sobre as emoções, vai chover de gente lá na igreja querendo a ajuda do padre para ser terapeuta da pessoa, né? Já acontece isso quando eles só falam do lado espiritual. A pessoa vai se confessar, ela quer contar a vida dela para o padre dar conselho, né? Ah, não, é conselho espiritual, é direção espiritual, é nada. Você está querendo um divã, está querendo falar com o padre. Então, por isso que os padres não falam muito sobre isso, mas isso não significa que a igreja não tem um ensinamento. Isso não significa que a igreja não tem um aprofundamento. Aliás, a igreja é muito vasta, muito extensa, muito rica. Nós temos 2020 anos de história. Então, tem bibliotecas e bibliotecas falando sobre escatologia, bibliotecas e bibliotecas falando sobre teologia, bibliotecas, enfim, sabe? É muito extenso o nosso baú, o nosso depósito de fé é muito grande. E está lá também. O conhecimento sobre as emoções é um deles. Só que aqui, para o nosso caso, o principal, vamos dizer assim. Não o principal, não é que é mais importante que a salvação, mas a salvação você tem que buscar na formação moral. Que eu não falo sobre isso aqui. Né? Você já conhece a doutrina da igreja, você já sabe o que é pecado, você já sabe quando está em falta, já sabe como se reconciliar. Né? Eu não preciso aqui entrar nessas questões de base do cristianismo, tá bom? Que não é o nosso intuito aqui. Então, como você faz para aprender a sentir? Conectando, observando, vigiando o que acontece no seu interior. Olha aí, o seu corpo te fala o tempo todo e você ignora. Nós não somos ensinados a ler as informações do corpo. O que o corpo está falando? A nossa doutrina da igreja, ela é riquíssima em falar do corpo, mas na modernidade, nos tempos que nós estamos vivendo, a causa moral é tão grande que a gente não fala desse assunto. A gente não fala sobre essa inteligência emocional que vem do corpo. Emoções, gente, emoções são informações importantíssimas sobre o que está acontecendo dentro de você. Do mesmo jeito que o pensar te dá informações, as suas emoções também te dão informações para você agir. Só que se você ignora o que está acontecendo no seu corpo, você não consegue digerir. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode parecer um pouco estranho isso. Quando eu tive esse aprendizado, muitos anos atrás, que eu fui aprofundar, quando eu tive esse aprendizado, por conta da estranheza que eu causei, eu fui mergulhar. Eu fui entender por que a gente não fala desse assunto. E qual era a doutrina da igreja? Então agora eu quero ler para você. O corpo humano é poderoso e ele está intimamente ligado com a nossa alma, com o nosso pensar. É você como um todo que importa. Olha aqui o que diz o catecismo. Eu vou ler aqui, gente, ó. Da doutrina da igreja, catecismo da igreja católica, tá vendo? Eu estou aqui no item, eu estou aqui na página 105, vou ler o item 364 e 365, tá bom? O espírito e a matéria do homem, o espírito, a alma e o corpo, não são duas naturezas unidas. Não são, presta atenção, eu falei não são, mas a união deles forma uma única natureza. A natureza humana. Captou? Você não é anjo. Anjo só tem alma. Você tem alma e corpo. Ah, Matheus, mas meu corpo vai virar pó. O que é importante é a alma, ok? Mas lembre-se que na ressurreição dos mortos, o seu corpo vai voltar. Como a gente não sabe, a igreja não explica, o catecismo não explica, nenhum santo nunca explicou. Isso é mistério de Deus. Mas você crê nisso quando você reza o credo. Toda missa, né, dominical, a gente reza o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Lá no finalzinho, você reza. Creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Então, ou seja, o nosso corpo vai ressurgir. Eu não estou falando aqui, gente, de fazer culto ao corpo. Eu não estou falando aqui de vaidade. Eu estou falando aqui de você saber o que acontece.
Isso está intimamente ligado com a sua cabeça. Pessoas ansiosas têm tique, né? Começa a bater a perna, começa a bater a mão. Se você está estressado, você fica com aqui, o ombro aqui, né? Com o trapézio aqui, com esse músculo aqui do pescoço todo rígido. Estão intimamente ligados. O catecismo diz, não são duas naturezas distintas, unidas. Não, é uma natureza só. Você é uma coisa só. E olha que bonito que está aqui, ó. Portanto, não é lícito, não, o homem não pode desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo. Eu vou ler de novo para você, que isso aqui é difícil da gente escutar. Deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo templo do Espírito Santo. Ó, eu até arrepio de falar. É você inteiro que é templo do Espírito Santo, não é só o seu pensar, não, é o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, isso você já sabia. Olha que bonito. Se o corpo não fosse importante, Jesus teria deixado outra coisa. E o que ele deixou? Esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Façam isso em memória de mim. É no corpo de Cristo que nós, seres humanos, participamos da natureza divina. Nós somos mergulhados na Trindade. Nós somos mergulhados em Deus, que tem matéria diferente da matéria humana, pelo corpo de Jesus. Jesus se fez carne, o Verbo se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Ele se fez carne. Eis o mistério da encarnação. Essa encarnação foi necessária para que, através do corpo de Cristo, tivéssemos acesso à divindade de Jesus, de Deus. O corpo de Cristo é a intercessão que toca a natureza divina com a natureza humana. Isso é belíssimo, gente. Isso é disruptivo.